Fala, galera. Chegamos agora na nossa quinta dica dessa semana, né, sobre o framework DMAIC. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a fase controlar, como é que a gente utiliza algumas ferramentas de controle estatístico do processo para perenizar, né, os ganhos alcançados no nosso projeto, para que a gente torne o nosso projeto sustentável. Não adianta de nada a gente fazer uma série de melhorias e não implementar os padrões necessários de monitoramento ao longo do tempo, tá certo? Para quem não ainda teve a oportunidade de ver os outros vídeos, vai lá no nosso canal do YouTube, vai lá no nosso LinkedIn, acessa, né, acompanha todos os vídeos, mas não sai daí não, fica por aí que hoje a gente vai falar sobre a fase controlar, tá bom? Vem comigo. Pois bem, pessoal, entrando na fase controlar, a nossa dica de hoje é um pouco sobre controle estatístico do processo, né? Nós vamos fazer aqui a carta IAM, ou seja, a carta de valores individuais em amplitude móvel, né? Como é que a gente faz essa carta? Também tem Minitab, tá bom? Mas, primeiramente, Alan, o que é o controle estatístico do processo, né? E o que são as cartas de controle, o que são os gráficos de controle? Nada mais são do que gráficos sequenciais, ou seja, gráficos ao longo do tempo, que tentam monitorar o processo, tendo como base e como princípio a análise do processo a partir dos seus desvios, né? Então, a gente tenta acompanhar ao longo do processo e deseja que ele tenha um comportamento estável. Ou seja, o que é um comportamento estável, Alan? É que atenda a algumas regras do controle estatístico do processo. Entre elas, que nós não tenhamos nenhum ponto ao longo do tempo fora da zona de aceitação para o processo. E qual é essa zona de aceitação para o processo? São os conhecidos limites de controle, né? Onde nós temos, a partir da média, mais 3 vezes o desvio padrão, nós temos o limite superior de controle, e a partir da média, menos 3 vezes o desvio padrão, nós temos o limite inferior de controle. Então, o que é que a gente deseja? Que ao longo do tempo só tenhamos pontos dentro desses limites e sem comportamentos estranhos. Quais são esses comportamentos estranhos, Alan? Porque eu posso não ter ponto fora dos limites e mesmo assim eu ter só pontos dentro da região esperada para a variação e mesmo assim o meu processo está fora de controle? Pode sim. Vamos ver na nossa dica de hoje na carta IAM, que é a carta para valores individuais e amplitude móvel. Vem comigo, nós vamos agora lá para o Minitab. Pessoal, só recapitulando, né? Nós estamos estudando ao longo de toda a semana um case relacionado a tempo de entrega de um determinado produto a partir do momento que ele é pedido pelo cliente até a entrega na casa do cliente. Né? Nós vimos que esse produto levava mais do que 15 dias e a aceitação do cliente, ou seja, as especificações do cliente eram de 0 a 15 dias. Se ele receber o produto em no máximo 15 dias, o cliente fica satisfeito, né? Então, nós fizemos essa análise lá na fase de definição, fomos para a fase de medição, verificamos a capacidade do processo antes das alterações no processo, fizemos análise no processo, fizemos as melhorias, medimos os rendimentos do processo e agora, na fase de controle, nós vamos monitorar o processo ao longo do tempo, né? Então, Alan, o que é que a gente tem que fazer? Né? Vamos aqui criar, então, a nossa carta de controle ao longo do tempo do processo. Imaginem vocês que nós temos aqui um controle estatístico do processo com no mínimo de 30 dias. Né? No nosso caso, nós vamos ter um controle estatístico do processo aqui de 43 acompanhamentos, ou seja, de 43 monitoramentos, tá certo? Então, como é que a gente calcula, ou como é que a gente plota carta de controle IAM? Então, é simples. Vamos aqui. Estatística, cartas de controle, cartas de variáveis para dados individuais e IAM. Simples. Clico na carta IAM, vai abrir o campo para mim das variáveis, eu vou lá e coloco a coluna C3, que é onde a gente fez o monitoramento do nosso processo. Certo? Antes de dar OK, o que é que a gente vai fazer? Opções de IAM. Alan, você falou que o controle estatístico do processo, ele é pautado por algumas regras.
E quais são essas regras? Quais são esses testes que o controle estatístico do processo precisa atender para ser considerado como um processo sob controle? Basicamente, a gente precisa atender algumas regras e o Minitab já traz para a gente, que são esses testes estatísticos. Por exemplo, um ponto acima de desvios padrões K da linha central, ou seja, desvio padrão K igual a 3. O que é que ele está dizendo para a gente? Que se eu tiver um ponto acima do limite superior de especificação ou abaixo do limite inferior de especificação, o meu processo está fora de controle. E aí nós temos mais algumas outras dicas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no total, 8 dicas que o Minitab já traz para a gente, para saber se o nosso processo está dentro ou fora de controle. Então, vamos aqui fazer a análise de todos os indicadores estatísticos de controle estatístico do processo. Estou marcando todo mundo e vou dar OK. E aí, dou OK. Mais uma vez, a mágica acontece. E aí, o que é que a gente percebe? Que realmente vários pontos vermelhos indicando que o nosso processo está fora de controle. E aí o Minitab traz para a gente duas cartas, por isso que é conhecido como carta IAM, ou seja, valores individuais e amplitude móvel, ou seja, valor individual, ou seja, cada ponto plotado individualmente ao longo do tempo, e a amplitude móvel, que é o valor seguinte menos o valor anterior, o valor seguinte menos o valor anterior sendo plotado. Então, eu tenho as cartas de individuais e tenho as cartas de amplitude móvel. Alan, por que a gente acompanha as cartas de amplitude móvel? Basicamente, a amplitude ela é uma resposta muito mais rápida do que os valores individuais dentro do processo. Imaginem vocês que quando eu tenho mudanças drásticas de comportamento no meu processo, nem sempre esse ponto se mostra nos valores individuais, mas na amplitude é muito mais facilmente percebido. Por exemplo, aqui foi exatamente no ponto onde nós fizemos as melhorias do nosso processo. Então, nós tínhamos os dados antes das melhorias e temos dados depois das melhorias. Dessa forma, né, o que é que a gente pode observar? Alan, então não seria interessante a gente separar essas cartas de controle? Claro, tem algumas regras, né, que diz o seguinte, olha, para você emitir um novo limite de controle, você precisa ter pelo menos 30 amostras, né? O seu processo tem que estar estável, você tem que ter um processo que tenha somente erros sistemáticos, livre de causas especiais e uma série de outras dicas. Mas se a gente fosse aqui separar para observar o comportamento desse processo depois das alterações, também seria simples, né? Vamos vir aqui na nossa seção do worksheet do Minitab e vamos colocar apenas os processos posteriores às alterações, que foram no total de quantas amostras? 28 amostras. Então, eu vou vir aqui, vou classificar como posterior ao ajuste. Posterior ao ajuste. E vou avaliar agora as cartas, essa carta de controle posterior ao ajuste. Então, eu venho em estatística, cartas de controle, carta de variáveis para dados individuais e AM. Vou colocar agora para dentro a coluna C5. Já vai estar setado no Minitab todas as opções para fazer os testes estatísticos. Vou dar OK, OK, e mais uma vez a mágica acontece. Agora sim, né, é um processo considerado estável, livre de causas especiais, onde nenhuma indicação estatística para processo fora de controle foi apontado dentro dessa carta pelo Minitab, se não estaria aqui vermelho. Nós podemos dizer que o nosso processo é estável, livre de causas especiais, mas que merece ainda algumas atenções. Tá bom, pessoal? Meus amigos, essa foi a dica 5, né, de como a gente utilizar uma carta simples como a carta IAM para acompanhamento do nosso processo. Mas não fica só por aí, né? Nós temos as cartas para atributo do tipo N, NP, C, nós temos outras cartas para dados variáveis contínuas, como além da carta de individuais e amplitude móvel, cartas de médias, cartas de desvios padrões, cartas combinadas. Então, nós temos uma série de outras oportunidades para acompanhar o processo, sendo que o controle estatístico do processo é apenas uma ferramenta dentre várias
que podem ser utilizadas na fase controlar. Tá bom? Espero que tenham gostado de todas essas dicas ao longo dessa semana. Quem ainda não teve a oportunidade de ver os outros vídeos, corre lá, nós vamos deixar todos os vídeos no nosso canal do YouTube, lá no nosso LinkedIn, né? Fiquem à vontade para deixar os seus questionamentos, para deixar suas dúvidas, e na medida do possível, com toda certeza, será um prazer responder a todos vocês, tá bom? E mais uma vez lembrando, pessoal, dia 7 está previsto o início da nova turma de formação de especialistas Lean Six Sigma Green Belt pelo grupo IREP, um treinamento totalmente online, né, ao vivo e em cores, como a gente tem brincado, com 3 professores, eu, Alberto Alan, especialista, Master Black Belt em Lean Six Sigma, o professor Arthur Rosel, especialista, mestre em Lean Think, Lean Manufacturing, e o nosso colega, Master Black Belt, Afrânio Costa, que também tem uma vasta experiência na formação de belts. Eu tenho dito que a gente dividiu para somar, né? Todos nós temos compromissos individuais, mas no mundo online cabe a gente somar recursos, somar forças para fazer um treinamento adequado para o momento que nós vivemos, para esse novo normal, né, para essa nova realidade que todos nós estamos enfrentando de um tempo para frente, né, e que tudo indica será por muito tempo, do ponto de vista desse mundo novo, né, que a gente está vivendo. Tá bom? Um forte abraço e até mais.